Que episódio absurdo foi esse? Sem dúvida, um dos melhores episódios de toda a temporada quando se trata em ação. Sensacional, animação impecável, emocionante. Que isso, as reviravoltas, os detalhes que foram sendo colocados durante a luta, sensacional. Mas não é só isso que tem nesse episódio, né? A gente teve desenvolvimento das relações do Playboyzinho e também vimos um pouco mais, né, sobre o pessoal que está indo para a ilha e o início talvez da próxima temporada, do que vai vir ali mais para frente, quem sabe com a missão ali na ilha realmente contra as formigas, a ilha Rankin S. Muito interessante esse episódio, gostei demais. Foi assim, como eu falei, um dos melhores episódios em questão de ação da temporada. Mas não tem como, a gente tem que começar falando ali sobre o Playboyzinho, as intrigas de família em um estilo Succession ali, para ver quem que vai assumir a frente na nova geração da empresa ali de construção. Muito interessante ver que o Playboyzinho, apesar de ter cartas na manga, ele é muito inseguro, cara. E assim, pô, você tem uma arma, né? Você tem um asset, que é o Sung Jin-woo, que é provavelmente o cara com maior potencial de todos os caçadores, que é simplesmente sensacional, e você tá ali, né, meio parará, mas é interessante ver que ele tá agindo ali por baixo dos panos. Não vai deixar barato, pode não bater de frente com o irmão, a gente vê que muito provavelmente, mesmo ele descobrindo quem que é o Sung Jin-woo, ele não vai aceitar barato o irmão mais novo, né, assumir essa frente. Mas conhecendo o Sun e ele avaliando, né, as características mais realmente psicológicas do irmão, vê que ele é um cara meio babaca talvez, meio prepotente, arrogante, com certeza ele vai ficar do lado do nosso querido Playboyzinho mais de boa que tem aqui nesse anime, mas é interessante ver ali essa dinâmica que está começando a se desenrolar, né? A gente conheceu o irmão dele e vai ser interessante ver em qual lado o pai vai ficar. Mas depois disso a gente começa a ver um pouco mais da dungeon de troca de classes. A gente vê ali uns detalhes muito importantes. Primeiro, o Sung Jin-woo não fez a missão diária, ou seja, muito provavelmente ele não tem a cura total que ele teria. Então isso é uma coisa interessante de ficar na memória. E outro detalhe que foi explícito ali é que naquela dungeon ele não ia poder usar poções de cura total e também não ia poder acessar a loja. Ou seja, os recursos que ele usou em outras lutas para enfrentar oponentes muito mais fortes que ele, foram tirados dele essa oportunidade. Por quê? Porque eu acho que essa dungeon de troca de classe, ela tem também como objetivo medir a verdadeira disposição de ir adiante que o Sung Jin-woo tem. E assim, a gente já viu que ele tem uma resiliência muito grande em enfrentar desafios, mas foi interessante ver ele ter que se organizar para trabalhar com recursos limitados. A gente viu ali, né, os estereótipos, né, de cada uma das clássicas que ele lutou. Então o estereótipo do guerreiro de armadura, do knight, né, o estereótipo do arqueiro, o estereótipo do mago, o estereótipo do assassino, todas aquelas classes padrões, né, com os modelos básicos, digamos assim, que ele foi enfrentando. E é interessante ele perceber que para cada um daqueles caras, né, daquelas classes que ele tinha que enfrentar, ele precisava especificamente de uma habilidade, de um ou de força, ou de percepção, ou de agilidade. E foi interessante ver que o ponto fraco do Sung Jin-woo é justamente a inteligência, né? Porque ele colocou pouco ponto na inteligência, talvez porque ele não tem muitas habilidades relacionadas à mana, apesar que a gente viu que ele tem algumas e que ele tem dificuldade de enfrentar, porque ele tem que ficar contando quantas vezes ele vai usar suas habilidades de furtividade, de golpe fatal e outras coisas, mas é o próximo ponto que ele vai ter que melhorar, com certeza, e é isso que ele vai precisar para enfrentar magos, né, se ele vier a enfrentar. Outro detalhe que foi muito interessante, na minha opinião, foi eles mostrarem ali
toda a movimentação que já está em curso para poder enfrentar os monstros da ilha. Então, assim, aquela ilha que trouxe tanto prejuízo para os caçadores e para as guildas e para a humanidade, aquela grande tragédia, ela está indo ser remediada. Foi interessante ver ali o chefe da organização, ele realmente é um cara que parece muito gente boa, um ranking S muito forte, e é interessante ver ali o apoio dele para eles superarem a ilha, mas não só pegando todo o crédito para si, mas dando crédito aos caçadores ali daquela guilda que estava, né, constantemente mantendo vivo no imaginário popular a tragédia que foi o incidente da ilha e a importância que tem eles irem lá para conseguirem aí sim remediar aquela grande derrota que eles tiveram. É interessante ver, né, essa preparação de todos. A gente tem vários caçadores ali que muito provavelmente devemos conhecer eles um por um numa próxima temporada. Mas agora, com certeza, o ponto alto que a gente teve nesse episódio foi a luta do Sandinwu contra o Ygritte, né? O Ygritte, o caça-cavaleiro. Cara, que luta absurda, meu irmão. Que sensacional. Quase tão sensacional quanto o seu like, que eu tenho certeza que você já deu. Não se esquece de se inscrever aqui, porque talvez eu poste um vídeo, né, da reação da luta do Sandinwu contra o Ygritte. Aí, se você comentar que você quer, eu vou fazer isso. Mas essa luta chamou muita atenção porque ela foi extremamente bem construída, né, ali no início, a porta, né, remetendo àquela porta da dungeon dupla. Então, assim, ele abrindo a porta, sentindo aquele calafrio, aquela preparação, a tensão que foi sendo construída, ele chegando, vendo o Ygritte claramente acima, muito acima em força dele, e ele não desistindo, cara. Muito, 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 muito interessante ver. E assim, é interessante também ver que o cavaleiro, ele tinha uma certa humanidade, se a gente puder falar assim, porque ele, quando o Sandinwu, ele largou as armas, né? Ele também largou as armas para lutar no mano a mano. Isso não seria uma coisa que um monstro irracional faria, mas sim de um ser que vive sob a régide de uma certa honra, por exemplo, que é o de se esperar de um cavaleiro, mas não de um monstro. Então, assim, isso faz pensar, será que tipo de animação ou que tipo de coisa que está levando esses monstros cavaleiros de classes a serem animados? Mas, assim, a luta já começou no 12, né? Ali com os dois ainda com as espadas, sensacional. E é interessante ver porque, assim, se a gente pensar em Idade Média, a armadura em si, ela é feita, né, para você evitar tomar dano ou evitar ser machucado por armas cortantes. Então, quais são os pontos que você precisa explorar para você conseguir remediar uma armadura? Você precisa ou de armas com danos de golpe, né, ou seja, martelo, massa, ou então você precisa de uma adaga, que é o ponto forte do Sandinwu, só que não acertando no meio da armadura, mas sim onde as partes da armadura se juntam, e foi justamente o que a gente viu mais pro final, né? Então é interessante ver essa dinâmica dos dois, o Sandinwu percebendo que somente na base da velocidade ele não ia conseguir enfrentar, somente na adaga, e partindo para a força, vamos tentar na força. Ele identificou que o Ygritte, né, o cavaleiro, era muito mais forte que ele, mas ainda assim ele tentou realmente se aproveitar das suas habilidades com mais velocidade, porque a gente sabe que o dano ele é a velocidade mais a intensidade da força, então a velocidade aumenta a possibilidade do dano que ele podia dar. Mas assim, cara, ele levou uma belíssima de uma surra, cara. Mas doeu. Cada vez que o Ygritte pegava, ele arrastava ele na parede. Quando o Ygritte pegou, quando eles largaram as espadas, né, largaram as armas, e o Ygritte pegou ele e esmagou ele no chão, igual ele tinha feito contra o irmão do caçador, o Sandonsu, foi absurdo, cara. Ele não desistindo, indo pra frente, continuando, indo lá com intensidade, mas ele apanhava e apanhava e apanhava.
Que é isso? E aí no momento final, no ápice da luta, ele vai lá e tá sentado no trono, lá, desesperado, morto, cansado, arrebentado. Se ele não tivesse as armaduras que ele pegou, né, e colocou dos outros monstros que ele ganhou nessa dungeon, ele não teria tido a mínima chance. Então assim, ele lá se lembrando, ele se lembra da sua irmã, se lembra da sua mãe e se lembra de por que ele está fazendo isso tudo. Não é só por ele, pela sua família. Tem algo a mais que leva ele. E isso que dá a ignição do ardor que ele tem interno para conseguir aí sim pegar o Ygritte de surpresa. E foi na surpresa que ele conseguiu vencer. Porque se ele fosse só na força bruta não tinha como, a gente viu isso. E ali ele pegando ele de surpresa e finalmente enfiando a adaga em um local que é o certo de se fazer, que é um ponto fraco da armadura, indo pra frente com tudo. Que cena sensacional. Putz, a animação, a trilha sonora subindo. É sensacional. Esse episódio, já dá pra cravar, na minha opinião, que ele foi o melhor episódio no quesito animação da temporada. A ação dele foi absurda, trilha sonora, emocionante, tudo por trás, nossa. E aí quando ele finalmente enfia a adaga e o Ygritte cai, e ele vence, né? Que talvez a gente vai ver que vai começar um pouco mais de dificuldade, né? Ele ganha ali as recompensas, né? O ouro, bastante coisa, o capacete, que é muito foda, o capacete do Ygritte, sensacional. E também, né, a gente não viu qual a classe que ele vai escolher, o que foi, porque a gente provavelmente vai ver isso num próximo episódio. Se fosse pelo estilo dele, eu imaginaria que ele iria para uma classe estilo assassino. Talvez, não tenho certeza, mas é uma grande possibilidade. E ali, né, depois disso, dele pegar essas coisas, pegar as recompensas, começou uma missão bônus, que é justamente sobreviva o máximo de tempo possível. O que será que ele vai ganhar sobrevivendo mais tempo? Quando será que vai chegar um momento que vai acabar as hordas? Não tenho certeza. Mas eu sei de uma coisa, o Sung Jin-woo, ele é muito bom em se colocar em situações difíceis de graça. Pra que ele toda vez vai pegar aquela porcaria da pedrinha na mão, ficar segurando só pra perder ela? Já foi a segunda vez que isso aconteceu, velho. Pelo amor de Deus, uma vez, beleza, mas a segunda vez você precisa aprender, velho. Pô, de graça, só pra falar assim, agora eu não posso fugir, agora eu tenho que enfrentá-los. Velho, não precisa se colocar nessas situações também, né? Mas muito interessante ver ali que agora sim vai começar a grande dificuldade dessa segunda parte. E vamos ver, né, qual vai ser a classe que o Sung Jin-woo vai escolher. Eu estou chutando que vai ser assassino. E também, né, qual vai ser a posição que ele vai se colocar para poder ir para a ilha, muito possivelmente, e como que isso vai acontecer numa próxima temporada. E é isso, o próximo episódio a gente vê que o nome dele é Arise. Muito massa, eu direto vejo o pessoal falando Arise, não tenho a mínima ideia o que é, como que vai ser interessante descobrir isso, mas é isso aí. Provavelmente eu vou fazer uma reação desse episódio também na semana que vem. E se você curtiu, dá uma olhada nesse vídeo aqui, que na minha opinião, foi o meu melhor vídeo até hoje, que é do último episódio de Solo Leveling. É isso aí. Valeu, falou!